nossa telespectadora que nos enviou um e-mail colocando-nos a seguinte questão, que dentro de instantes surgirá agora no nosso plasma. Cá está. É de Amélia Santos e diz: bom dia, Praça da Alegria. Olá, bom dia, Amélia. Vejo todos os dias o vosso programa e gosto especialmente de ver os médicos, porque aproveito para esclarecer as minhas dúvidas. O meu nome é Amélia Santos, tenho 46 anos e tendência para ter tensão alta. Quando como comidas mais salgadas, sinto-me um pouco tonta. Será que o sal faz subir a minha tensão? Se fosse possível, gostaria de ver a minha dúvida esclarecida. Beijinhos para toda a equipe. Amélia Santos. Obrigado, Amélia. Uma salva de palmas. Vamos tratar da saúde então, Amélia. Temos cá o Dr. Miguel Rego. Olá, Miguel. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Há razão para se sentir tonta? É, de facto, a Amélia tem que se preocupar um pouco em controlar um bocadinho a sua tensão arterial, vigiá-la com regularidade e, no que concerne ao sal, está na altura de adotar o plano que nós trouxemos hoje, que são 6 passos fundamentais para reduzirmos a quantidade de sal na nossa alimentação. Sim, para já é baixar a quantidade de sal que utilizamos na nossa comida, não é? De facto, o sal está associado a um grave problema de saúde pública em Portugal e nós vamos ver alguns slides para acompanhar o nosso raciocínio, que tem a ver com a hipertensão arterial. Sim. Jorge, as pessoas podem não acreditar, mas quase metade da população adulta portuguesa tem hipertensão arterial. As pessoas podem pensar, mas o que é isso da hipertensão? Como é que eu defino hipertensão? Muito simples. Quando nós medimos a nossa tensão arterial, obtemos valores de 140, 90 milímetros de mercúrio por cento. Ou seja, quando as pessoas muitas vezes perguntam quanto é que está a minha tensão e dizem está 12,8, 13, qualquer coisa, se estiverem acima dos 14,9, aí temos razões para estar preocupados. É um caso sério. Temos aí um valor que indicia que há hipertensão. E o problema ainda é mais grave quando falamos de pessoas com mais de 64 anos de idade. Claro. Aí quase 80% da população portuguesa tem hipertensão arterial. E este é um dos principais fatores de risco para uma das principais causas de morte em Portugal. E Estou a pensar de acidentes vasculares cerebrais. Exatamente. Ou seja, as pessoas famosos ataques cardíacos. Têm que perceber que a tensão arterial é um fator muito importante a controlar. Então vamos olhar para aquilo que preparámos. Muito bem. Podemos ir avançando na nossa apresentação. Nós já falamos aqui de 2 aspectos muito importantes. A questão deste é um problema com uma dimensão bastante grande, não é? E que nós temos que estar muito atentos. Na população adulta e na população mais idosa, este é um valor ainda mais elevado, no slide seguinte. O problema é que estamos também a atingir as gerações mais novas, não é? De facto, existem já crianças com excesso de peso também que já evidenciam hipertensão arterial com idades muito terras. Isso é um problema bastante grave. Vamos em frente? Vamos em frente. O que é que nós temos que fazer? E esta é uma resposta para a Amélia Santos, que está preocupada com a quantidade de sal. Nós, de facto, temos que reduzir a quantidade de sal na nossa alimentação. Em média, cada português ingere aproximadamente 12 gramas de sal. Quando a quantidade adequada para conseguir... É só metade. É só metade, não é? Ou seja, e este até é um aspecto curioso, porque Portugal é dos poucos países que tem uma lei a regular, por exemplo, a quantidade de sal no pão, que foi publicada em 2009 e que define que cada pão, em 100 gramas de pão, só podem existir 1,4 gramas de sal. E este é um aspecto particularmente importante. As pessoas lá em casa têm que se aperceber que, por exemplo, quando compram pão, devem exigir, ou devem perguntar, ou devem sempre fazer a observação se lhes parecer que está muito salgado, porque nós sabemos que, embora exista uma lei a regular a quantidade de sal... nem toda a gente a cumpre. E muitas vezes existem estudos muito interessantes, feitos com amostras de pão da mesma padaria em momentos diferentes. Provavelmente, se calhar, o padeiro era diferente e havia grandes variações de quantidade de sal. Por isso é um aspecto muito importante, saber reduzir a quantidade de sal. E isso implica tomarmos algumas medidas que vamos já ver a seguir. Até porque não é o sal que ingerimos, aquele que depositamos na comida. Porque alguns alimentos já contêm sal. De facto, os alimentos já têm algum sal, depende muito da forma como os confeccionamos. Então, o primeiro passo, já vimos. Sal não vai para a mesa. Okay? Vamos tentar reduzir. Está aqui o nosso sal. Isto é uma coisa que deve ser usada com muita moderação e, em princípio, não levá-la para a mesa. Podemos utilizá-lo na confecção dos alimentos, mas depois tornar a colocar mais sal quando eles já estão confeccionados é um exagero. Arma letal. Exatamente. E bem dito, Jorge, porque a hipertensão não dói. Quando dói, já o mal está feito. Muitas vezes nós chamamos a hipertensão o assassino silencioso, não é? Segundo aspecto muito importante lá para casa, mais fruta e mais legumes. Muito importante porque
Um dos elementos químicos que faz aumentar ou que está mais associado à tensão arterial é o sódio. O sal é cloreto de sódio. Mas nós também sabemos que existe um outro elemento, o potássio, que está muito presente, por exemplo, também em alguns frutos, faz reduzir a tensão arterial. Então isso é um aspecto muito importante. Aumentar o consumo de fruta, aumentar o consumo de legumes. Já aqui falamos várias vezes, começar a refeição com sopa, acompanhar com legumes, por exemplo, cozidos ao vapor. Não perdem tanto o sabor mais salgado, não é? Que não se perde pela água de cozedura. Mas também podemos utilizar, por exemplo, a fruta nos pratos habituais. Um puré de maçã, uma rodela de laranja, o ananás, criam um contraste de sabores entre o doce e o salgado que faz com que não precisemos de utilizar tanto sal. Agora, há um aspecto também muito importante. Na altura de comprar, vamos ver o slide, na altura de comprar nós temos que estar atentos aos rótulos, temos que aprender a ler os rótulos, porque muitas vezes não é perda de tempo. O sal está lá escondido. E está escondido como? Está escondido sob diferentes designações, que vamos ver já a seguir. Nós temos que ir à procura do sódio. Muitas vezes aparece sal, muitas vezes aparece cloreto de sódio, muitas vezes citrato de sódio, bicarbonato de sódio, mas a palavra-chave é sódio. A palavra-chave aqui é sódio. Quando olharmos para o rótulo, devemos procurar alimentos, se existir essa menção da quantidade de sódio, inferiores a 300 mg de sódio. Isso é um objetivo muito importante. Nos alimentos processados, tentarmos olhar para o rótulo e tentarmos escolher aqueles que têm um menor teor em sódio. E, de facto, existem alguns alimentos aos quais temos que estar bastante atentos. Por exemplo, vamos ver na imagem seguinte, temos os enchidos, os fumados, temos alguns queijos que são muito salgados, as famosas batatas fritas, que são sempre extremamente ricas em sal. Já falamos do pão, é muito importante optar por variedades de pão que tenham menos sal e exigir sempre, junto à padaria, que confeccionem o pão com menos sal e alguns molhos. E sempre que lhes parecer que o pão está mais salgado do que habitual, informar, inclusivamente, a padaria onde habitualmente compra o pão. Exatamente. E não é partir imediatamente para a caixa ASAI, não é? Exatamente, embora a ASAI tenha feito, é das suas competências fazer esta supervisão e fiscalização, torna-se mas primeiramente avisar, porque pode ter sido um descuido. O consumidor tem esse poder de reivindicar e de alertar para que a quantidade de sal no pão seja... Estamos ali a mostrar o ketchup também. Exatamente, estamos a mostrar aqui alguns molhos, que são alguns dos elementos que muitas vezes acrescentam uma grande quantidade de sal. Já cá tivemos o exemplo também que o ketchup também tem muito açúcar. Agora imagino pegar nesta batatinha e passar fazer aqui... um dip, não é? Exatamente. Ou alguns molhos, como por exemplo algumas mostardas, algumas maioneses. Muito bem, por falar em molhos, e porque as pessoas precisam de aumentar a quantidade de legumes e de salada nas suas refeições, mas nem sempre gostam do sabor, porque gostam de ter um sabor mais vivo. E também não estão habituadas. Nós resolvemos hoje trazer 4 exemplos de 4 molhos muito simples, que nós podemos fazer com muito pouco sal, mas cujo objetivo é fazer aumentar a variedade de sabores e de aromas. Coisas muito simples. Para começar, há aqui uma regra muito importante. Quando fazemos a mistura entre azeite e vinagre, ou azeite e limão, fazemos sempre uma proporção 3-1, 3 para 1. Tanto pode ser uma vez 3 de azeite para 1 de limão, como pode ser depois ao contrário. Vamos começar por exemplos concretos. Vamos fazer um molho com limão. Muito bem, nós temos aqui o nosso sumo de limão e vamos colocar 3 colheres de sopa de sumo de limão. E depois pomos uma de vinagre, é isso? E não, pomos uma de azeite. Uma de azeite, no caso, não é? Para fazermos... 3. Em vez de ser uma limonada, é um limonete. Isso. Não é? Podia ser. Exatamente. E agora vamos colocar uma colherzinha de azeite. Pronto. Mistura-se bem misturado? Sim, isto é um vinagrete normal, não é? Certo? Uma mistura... Limonete. Agora, neste caso, estamos a fazer consumo de limão, que lhe dá um aroma muito mais frutado, por exemplo, à salada. Há uma coisa que nós podemos fazer, não é? Vamos deitar só uma pitadazinha de sal, não é? Uma coisinha muito pequenina, não é? E há pessoas que costumam utilizar também um bocadinho de pimenta preta. Mas é um bocadinho. Um bocadinho, não é? Que é para criar aqui um calor, não é? Certo? Sim. Muito bem. Nós temos aqui o nosso primeiro molho. Nós temos a nossa salada, bastante rica em cor, bastante rica em fibras, não é? E nós podemos utilizar esta alface e rúcula, não é? Mas vamos supor que no outro dia nós gostaríamos de fazer uma coisa diferente. Sim. Tão simples quanto isto. Basta pegar num iogurte magro, já temos ali os nossos ingredientes, 3 de limão, 1 de azeite, um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta e agora vamos colocar um bocadinho de iogurte magro, por exemplo. Ok? Colocamos o nosso iogurte. Pode não ser mau. E misturamos. Ok? Dá uma textura um pouco mais cremosa. Sim. Fica sempre bem numa série de... E dá para enganar as crianças. Não é? E tínhamos aqui então a nossa segunda opção, ok? Que era
um molho de iogurte, com um bocadinho de sumo de limão, com um bocadinho de azeite, só uma pitadazinha de sal, ficava ótimo. Ok? Olha, sobrou um bocadinho de iogurte. Goloso. Está ótimo, está ótimo. Vamos fazer duas alternativas. Duas alternativas finais. Neste caso, vamos usar uma proporção diferente. Vamos eliminar este, é? Exatamente. Pronto. Essa fica aqui deste lado. Nós agora vamos utilizar uma proporção diferente. Vamos utilizar 3 de azeite, 1, 2, 3. E agora vamos utilizar uma de vinagre balsâmico. O vinagre balsâmico tem um aroma muito interessante, não é? É um aroma mais vivo. E isto é interessante porque vai conferir também sabor à nossa salada. Não é? Ou pelo menos dar-lhe ali um aroma diferente. O que é que nós podemos fazer? Mais uma vez, só uma pitadazinha de sal. Punhamos um bocadinho de pimenta. Salt and pepper. Salt and pepper, não é? E cá tínhamos. Podíamos até utilizar, por exemplo, o manjericão, podíamos utilizar os orégãos, ou colocamos aqui, ou mesmo no próprio molho. Até este molhinho, um bom prato de massa, fica uma delícia. Exatamente, podia ficar muito bom, não é? Vamos acrescentar mais um elemento. E é uma coisa que habitualmente as pessoas não costumam utilizar, mas mais uma vez utilizando o contraste do doce e do salgado. Vamos utilizar o mel. Mesma proporção, e aqui só precisávamos de uma colherzinha. 3 colheres de mel. O nosso mel leva sempre mais tempo a cair. 2. Já experimentou pôr um bocadinho de mel numa salada de alface e tomate? Já. Fica fantástico. Fica 3. Mas enche um bocadinho mais. Ficamos mais saciados se juntarmos ficamos o mais mel. Satisfeitos com ficamos mais satisfeitos Dá aquela com o sensação sabor, de... não é? Ficamos mais próximos da sensação de enfartamento, não é? Já está. Já chega. Já não cabe mais nada. Exatamente, atingimos aquele ponto, não é? o ponto certo, não é? O ponto certo. Uma questão só de misturar e depois há aqui um elemento que muito importante. Há muita gente que se queixa. Eu como relva, mas fico cheio de fome na mesma. Olha, havia uma história engraçadíssima de uns meninos numa escola, quando eu trabalhei no Algarve, que diziam, olha, doutor, isto aqui acontece uma coisa muito estranha, porque sempre que apara uma relva, no dia a seguir há caldo verde na cantina. Então, nunca se sabe. Sopinha de relva? E então? Muito bem, para terminar, há um aspecto muito importante. Não obviamente nós fizemos a nossa proporção e agora há um aspecto muito importante. É óbvio que a salada tem poucas calorias, mas se nós agora deitássemos toda esta quantidade e inundássemos a salada com este molho, obviamente ela também engordava, não é? Claro. Então nós vamos utilizar uma colherzinha de sobremesa por cada pessoa, não é? Ou seja, aquilo que eu proponho é até que as pessoas temperem isto no próprio prato. Retirem os legumes para o prato, sirvam e depois peguem um bocadinho de molho e uma colherzinha vão temperar a sua salada. Não é? Aqui podemos pôr um pouco mais, porque estamos a fazer o tempero da salada inteira, mas a proporção, muito importante, é uma colher por pessoa. Uma colherzinha pequenina por pessoa. Se utilizarmos mais, estamos a carregá-la de calorias, não é? Muito bem, ficam aqui estas sugestões para as pessoas se manterem saudáveis. Recordamos só os ingredientes. Podem passar outra vez este primeiro exemplo. O primeiro exemplo foi... Utilizamos o limão, o azeite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta. Quantidades. Limão são 3 colheres de sopa de limão. Uma de azeite. Uma pitada de sal, um bocadinho de pimenta. E esse era o nosso molho de limão. A outra solução era acrescentar um iogurte magro. Okay? Nesta aqui, começamos por colocar ao contrário. 3 colheres de sopa de azeite para uma de vinagre balsâmico, no caso. E depois acrescentamos, numa alternativa seguinte, 3 colheres de sobremesa de mel. Pitada de sal e pitada de pimenta, se entenderem. Ou então, se quiserem acrescentar, também tem os orégãos e o manjericão. Para conferir mais sabor. Exatamente. São excelentes. Para as pessoas se manterem saudáveis. Mais exemplos podem sempre acompanhar no blog miguelrego.com. Vão lá estar estas receitas e mais algumas dicas para fazerem uma alimentação saudável. E se quiserem ainda ir mais longe, é cozinharem mesmo sem sal. Isso então será o ideal, não é? Torna-se mais complicado, é complicado. Muito mais. Então, para quem tem o paladar muito refinado e eu acho que há um aspecto muito importante que nós aprendemos aqui hoje com o Bonga, muito simples, é que para além dos cuidados que nós temos de ter com a nossa alimentação, para fazer baixar a tensão arterial, não há nada melhor do que dançar. E esse é um aspecto importante. Atividade física, dançarmos, fazermos bastante movimento, isso tem um efeito poderosíssimo sobre a nossa Posso só fazer atividade física e esquecer-me de dançar? Pode ser, não se importa? Não há problema. Não, eu tenho aqui 2 tijolos em baixo, é só por causa desse. Não é por mais nada especial. Obrigado, Miguel. Muito obrigado.